Shabbat Shalom a todos. O tema de hoje, para essa paraxá número 20, Tetzaveh, ordene, é: consulte sempre a Hashem. Sobre qualquer situação, até antes de surgirem os sintomas, consulte sempre a Hashem. Hashem, nosso Pai que está no céu, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelos Teus ensinamentos, Tuas misericórdias. Pai, assim como essa caixa dessa Torá foi completamente restaurada para receber a Tua palavra, a Tua nova palavra que não mudou desde os tempos antigos. E hoje, Pai, ela recebeu um brilho diferente. Que as nossas vidas também possam ser restauradas. Que possamos carregar conosco um brilho diferente. E ter dentro do nosso coração a Tua Torá. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, fala com cada um dos meus irmãos. Tudo aquilo que o Senhor deseja falar, o Senhor usa pessoas. Em nome de Yeshua, que eles possam estar atentos a percebido. Porque o Senhor, Pai, quer nos aconselhar para que nós possamos tomar corretamente todas as nossas decisões. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hashem deseja ter conosco um relacionamento saudável de um pai para com o filho. Porque existe muitas famílias hoje que o pai e o filho não têm tido um relacionamento saudável. Hashem deseja ter um relacionamento de amizade verdadeiro. Ele deseja sempre o nosso bem, com o melhor para as nossas vidas, ainda que nós não possamos, num primeiro momento, entender claramente. Mas se nós entendermos a forma como Hashem age, certamente teremos um entendimento melhor dos seus conselhos. A Brit Hadashah nos instrui a procurarmos sempre saber qual é a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas como podemos consultar a Hashem o tempo todo? Todos nós precisamos tomar decisões o tempo todo. De um modo geral, as nossas decisões são baseadas nas nossas impressões, muitas vezes conduzido pelos nossos sentimentos, ou em situações que possa nos ofertar algum tipo de benefício, ainda que aparente. Se a nossa vida estiver alinhada com as Escrituras Sagradas, com a Torá, as nossas impressões serão pautadas pelas instruções, pelo conselho de Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. E assim teremos como resultado a melhor decisão, sempre conduzido com a shalom, com tranquilidade, com paz em nossas vidas, ainda que aquela decisão pareça para os homens ser uma loucura. Porém, se as nossas impressões forem conduzidas pelas nossas emoções, pelo nosso desejo, contrário às instruções da Torá, nós poderemos ser conduzidos pelo caminho do erro, caminho do engano, nas nossas decisões e, como consequência, estaremos sujeitos a passar por desafios, por problemas desnecessários.
Além do mais, existem intersecções das equações da nossa vida com as equações da vida de outras pessoas. E neste caso, uma única decisão errada poderá afetar não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Ou até podemos ter a nossa vida afetada pelas escolhas erradas de outras pessoas. Olha quantas coisas diferentes estão envolvidas. Questões simples, como, por exemplo, atravessar uma rua pode ocultar um atropelamento. Entrar ou sair de um veículo, de um meio de transporte, que pode ocultar um acidente. Entrar ou sair de um estabelecimento que pode ocultar um assalto. Coisas que fazemos todos os dias de forma natural e nem percebemos os perigos ocultos ao nosso redor, proveniente de pessoas que muitas vezes nem conhecemos, nem somos responsáveis por elas. Situações tristes que não podemos prever. Mas nada pode passar oculto diante dos olhos de Hashem. E Ele quer nos guardar, nos dirigir, nos fazer desviar do mal. Situações que podem mudar completamente o curso de uma vida. Às vezes até de forma definitiva. E como eu mencionei, afetar a vida de outras pessoas ao seu redor. Nós não podemos mais sequer sair da nossa casa sem orar. Não podemos. A oração é uma cobertura, nos faz invisível para os olhos do mal. Não podemos fazer mais nada sem orar, para que o Senhor possa nos desviar do mal, ainda que produzindo algum atraso no nosso caminho, como um pneu furado, como tivemos ontem. Não sei do que o Senhor nos livrou. Hakol Letová. Tudo seja usado para glorificar o nome de Hashem. Buscar dos conselhos de Hashem para todas as nossas decisões. Sempre. Um elevador quebrado, entre outros atrasos. Sempre devemos orar. Pedir por proteção. Buscar do Senhor, para que o Senhor possa nos alertar, para nos desviarmos do caminho do mal. E se obedecermos os conselhos de Hashem, certamente seremos poupados. E quando retornarmos, ao chegar em casa em segurança, que nós possamos ser gratos a Hashem pelos livramentos que recebemos, inclusive os desconhecidos. Os livramentos desconhecidos que nós recebemos pelo nosso caminho. Essa Parashá Tetzaveh, Ordene, nos ensina sobre algumas formas eficazes de como o povo de Israel recebia o conselho de Hashem, de forma estabelecidas pelo Senhor. A utilização pelo Kohen Gadol das pedras sagradas do peitoral, chamado de Roshen Mishpat,
com uma conotação de sentença, onde toda decisão sobre assuntos complexos e difíceis deveriam ser levados para ser consultados através do Kohen Gadol, um homem temente ao nome de Hashem. Assim como também pelas duas pedras especiais chamadas Urim e Tumim, que ficavam nas vestimentas sagradas do Kohen Gadol. Urim tem origem na palavra Or, que significa luzes. O Senhor quer nos conduzir sempre por caminho de luzes. E o Tumim, que tem origem na palavra Tam, cujo significado é perfeição. O Senhor quer nos conduzir no caminho da luz em perfeição. Essas pedras eram produzidas de forma sobrenatural, de acordo com as instruções e orientações de Hashem, e eram usadas como um dos meios de consultar e obter o conselho de Hashem. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele foi capacitado por isso de forma sobrenatural, para fazer a leitura dessas pedras do peitoral. E ali, através do brilho daquelas pedras, ele conseguia identificar a resposta de Hashem. E, outras vezes, até pelas respostas diretas do Urim e Tumim. Ou sim ou não. As pedras sagradas só podiam ser utilizadas para consultar com questões referentes ao tribunal do povo de Israel. Questões referentes ao povo de Israel. E ao rei que estava na frente para liderar o povo de Israel. Não era permitido consultar Hashem por meio das pedras sagradas para as questões pessoais, questões particulares. Vamos ler um trecho das Escrituras onde o rei Davi buscou pelos conselhos de Hashem, ouviu e seguiu as instruções, e isto mudou completamente as equações da vida de Davi e das pessoas que estavam com ele. Vamos ler? Vamos juntos ler? 1 Samuel Aleph, 1 Samuel capítulo 23, versículo 1 a 13. Disseram a Davi: os filisteus estão invadindo a Queilá e saqueando as eiras. Davi consultou a Adonai e perguntou: eu devo atacar os filisteus? Respondeu Adonai: vá e ataque aos filisteus. Salve a Queilá. Os soldados de Davi lhe disseram: olhe, nós já estávamos com medo aqui em Erudá. Quanto mais então se formos a Queilá para lutar com os exércitos dos filisteus. Davi perguntou a Adonai novamente, e Adonai lhe respondeu: prepare-se, desça até Queilá, pois eu darei a vocês, os filisteus, em suas mãos. Davi e seus homens foram até Queilá e lutaram contra os filisteus. Eles derrotaram os filisteus, causando grande morticínio, e entre eles apoderaram-se de seus rebanhos. Assim Davi salvou os habitantes de Queilá. Quando Aviatar, o filho de Ahimelech, correu para o rei Davi em Queilá, trouxe com ele, preste atenção, trouxe com ele as vestimentas sacerdotais. Ao ser informado que Davi havia ido para Queilá, Shaul disse: Hashem está pondo Davi nas minhas mãos, ele mesmo está se pondo em uma armadilha ao entrar em uma cidade com portões e ferrolhos. Então reuniu todo o exército para lutar em Queilá, a fim de cercar Davi com seus homens. Davi sabia que Shaul estava conspirando algo contra ele. Então disse a Aviatar, o Corém: traga-me as vestes sacerdotais. Aqui Davi então orou a Adonai, o Elohim de Israel: teus servos certamente ouviram que Shaul intenta vir até Queilá e destruir a cidade apenas para me capturar. Os homens de Queilá me entregarão a ele?
Shaul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Adonai, Deus de Israel, por favor, responda a teu servo. Adonai respondeu. Ele, Shaul, virá. Os homens de Keilá me entregarão junto com os meus soldados a Shaul? Adonai respondeu. Eles o entregarão. Então Davi e seus soldados, que estavam em um número de 600, levantaram-se, desceram e deixaram Keilá e foram até onde conseguiram chegar. Este episódio, esse trecho que nós lemos, nos ensina muitas coisas extremamente importantes. Entre elas, a importância de buscar e ouvir os conselhos de Hashem para a nossa vida. Porque Hashem deseja nos orientar sobre todas as coisas. Davi havia recebido uma informação, não sei de onde chegou. Ali, para ele, no WhatsApp, no Facebook, não sei. Chegou para ele uma informação. Poderia ser do mal? Eu, particularmente, acredito que não. Porque a informação era para salvar vidas e o mal quer aprisionar, quer matar as pessoas. Davi ouviu. E o que ele fez? Davi recebeu informação ali de que a cidade estava sendo atacada. E ele buscou a presença do Senhor. Davi não tinha obrigação nenhuma para com aquelas pessoas. Mas Davi tinha um coração voltado para ajudar as pessoas. Um coração segundo o coração de Hashem. Então Davi buscou orientações de Hashem sobre o assunto. E recebeu como instruções lutar para defender a vida daquelas pessoas, daquela cidade. Pessoas que faziam parte do povo de Israel. Os próprios homens de Davi estavam receosos em lutar. Este sim pode ter ouvido um conselho do mal, não vai. E isto normalmente ocorre com a maior parte das pessoas nessa terra, porque elas não desejam lutar nem as suas próprias batalhas, pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios familiares. Imagine lutar pela vida de estranhos. Os homens de Davi não queriam lutar, a pressão sobre Davi estava grande e aumentando. Como se diria nos dias de hoje, a chapa estava quente para Davi. E o que ele fez? Consultou o Senhor. Normalmente quando a chapa esquenta para nós, a gente quer correr para um quarto escuro, se esconder da presença do Senhor, achando que isso é possível. Ele consultou novamente a Hashem sobre o mesmo assunto. Hashem não havia mudado de planos, não havia mudado de ideia com relação a salvar aquelas vidas, as vidas daquela cidade. E então Davi seguiu com seus homens fiéis e provavelmente os demais, envergonhados, seguiram atrás. Eles conseguiram livrar as pessoas da cidade de Keilá. A cidade ficou agradecida e acolheu ali Davi e seus homens. Porém, o rei Shaul, descobrindo, alguém levou para ele informação, e aqui não foi ninguém de Hashem. O mal também usa pessoas para levar mensagens, ainda que verdadeira, para destruir outras vidas. Alguém levou para Shaul que Davi estava ali na cidade de Keilá. E ele decidiu destruir a cidade, se necessário fosse, para capturar Davi. Que novamente consulta Hashem,
por meio da estola sacerdotal. Por quê? Vamos lá, novamente. Chegou para Davi que Shaul estava vindo. Quem falou para Davi? Alguma pessoa sendo usada por Hashem. Precisamos ouvir as pessoas ao nosso redor, ainda que sejam informações absurdas. E o que devemos fazer com elas? Perguntar para o Senhor: Senhor, eu estou ouvindo isto. Isso é do Senhor? É para mim ficar e lutar? É para mim entrar lá e invadir? É para mim fugir? O que é para mim fazer? O Senhor quer falar com você, quer trazer o conselho dele a você. Muitas vezes as pessoas oram e falam: Senhor, fala comigo. O Senhor levanta uma pessoa, muitas vezes com aparência que ninguém dá crédito a nada. A pessoa é usada para o Hashem, fala para você o que Hashem tem para falar para você, e você fala: isso eu não quero ouvir. Cuidado, você pode estar pedindo para o Senhor falar com você, Ele está falando com você, e você está jogando o precioso fora. O Senhor usa pessoas, o mal também. E ali, Davi, por meio da estola sacerdotal, Roshen Mishpat, confirmou as perguntas e as dúvidas que ele tinha. E ali, Davi precisou fugir, porque as pessoas que receberam a sua ajuda não agiriam para com ele da mesma forma. Eles iriam entregá-lo nas mãos do rei Shaul, que acreditava. O rei Shaul ainda acreditava que estava servindo Hashem. Quantas pessoas seguem nessa terra acreditando no seu engano, na sua loucura, que estão servindo a Hashem, porque estão agradando a Hashem, quando estão, na verdade, servindo diretamente a Satã. Esteja você sempre pronto e preparado para ajudar outras pessoas. Porém, esteja pronto também para fugir, se necessário for, para preservar a sua vida. Hashem tem ajudado muitas pessoas que depois têm se voltado contra o Senhor. Como o rei Shaul fez por causa da dureza dos seus corações. Davi precisou fugir com seus homens ali e seguia, lutando agora para preservarem as suas próprias vidas. Hashem é Lehai. Hashem é pela vida. Nós sempre devemos lutar por todas as vidas, sem exceção. Não importa se sejam pessoas gratas ou não. Davi, um homem segundo o coração de Hashem. Você deseja ter um coração como o rei Davi teve, segundo o coração de Hashem? Então esteja pronto para lutar, para defender outras vidas, colocando a sua, muitas vezes, até em risco, até em perigo de morte. Seja ela grata ou não, não importa. Davi obedeceu às instruções de Hashem. Esteja você disposto a lutar pelas outras vidas. Davi obedeceu, salvou as pessoas daquela cidade, que não era responsabilidade dele, do rei Davi, onde expôs a vida dele, a vida dos homens que estavam com ele, a risco de morte. Mas ele estava ali para cumprir a vontade de Hashem. Ele estava ali a serviço de Hashem. Então muitas vidas, inclusive a vida deles, foram preservadas. Hashem tinha planos para salvar a vida das pessoas daquela cidade. Porém, somente Davi
estava pronto e preparado para fazer isso. E você hoje? Diante de todas as coisas que estão para acontecer e já começaram, você está pronto? Nós temos sido chamados para lutar pela vida das pessoas nessa terra. Porém, o nosso chamado principal, o nosso chamado core, é lutar para que as almas das pessoas sejam preservadas em Yeshua Leolam Vaed. Em outro episódio, Meler Davi chega com seus homens cansados de uma viagem e descobre que as esposas, os filhos haviam sido levados cativos pelos amalequitas, que haviam roubado tudo e queimado o que eles não conseguiram levar. Estavam a serviço de Hashem essas pessoas? Eram bonzinhos? Davi chorou até perder as forças. E ali todos queriam apedrejá-lo. A chapa não havia esquentado, a chapa ferveu para cima de Davi. Davi respirou fundo ali, reuniu as últimas forças que tinha. E o que ele fez? Buscou a Hashem. Reuniu forças para consultar Hashem. Samuel, Aleph, 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8. E Davi disse a Aviatar, o Corém, filho de Ahimelech: por favor, traga as vestes sacerdotais para mim. Aviatar trouxe as vestes a Davi. Então Davi consultou Adonai: devo ir em perseguição a estes invasores? Eu os alcançarei? E Adonai respondeu: saia em perseguição, porque você os alcançará e recuperará todas as coisas. Consultar o Senhor. Ele quer falar. Ele quer nos aconselhar. Ele quer nos instruir. Ele quer nos confortar. O Senhor tinha alguma coisa com o que aconteceu com aquele povo. Ele ordenou que os amalequitas fizessem aquilo. Não atribua a Hashem o mal que tem ocorrido proveniente de Hassatã sobre a sua vida. Muitas vezes até resultado das suas próprias escolhas. E ainda assim, se você se arrepender e voltar e buscar Hashem, Ele vai te socorrer, porque é o desejo do coração do nosso Pai que está no céu. Davi nos concede então a oportunidade de aprender como fazer as perguntas de forma objetiva. Seja claro, seja direto. E como Hashem responde às nossas perguntas. Outra coisa importante no caráter de Davi é que ele obedecia os conselhos de Hashem. Se ele tivesse que ir sozinho para aquela cidade, ele teria ido. Você iria? Mas com Hashem, ainda que num primeiro momento a gente possa pensar que está sozinho, nós não estamos. Eu não sei quantos malahim seguiram com Davi e aqueles homens para aquela cidade. Obedecer os conselhos de Hashem. E assim ele era sempre bem sucedido. É para você ser bem sucedido. Seja obediente. Tem pessoas que perguntam o que deve fazer. Hashem responde e elas não fazem o que deveria e, como consequência, sofrem. Hoje, nós não temos mais a estola sacerdotal, o Roshen Mishpat, para consultar Hashem. Nós não temos mais o Urim Tumim. E isso foi profetizado sobre isso. Rocheia, Oséias, capítulo 3, versículo 4 e 5.
Depois, o povo de Israel permanecerá recluso por um longo tempo, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício de sangue, pilar de pedra, sem roupa ritual, as vestimentas sacerdotal que eram consultadas, sem os terafim, deuses domésticos. Mais tarde, o povo de Israel se arrependerá e buscará Adonai, seu Deus, e Davi será seu rei. Eles virão tremendo até Adonai e sua bondade no Aharit Hayamim, nos tempos do fim, do qual nós estamos inseridos. E no final dos tempos, o povo de Israel se voltará então para Hashem através de Yeshua, que estará reinando em Jerusalém e poderá ser consultado sobre todas as coisas diretamente. Mas como faremos então no dia de hoje para ouvir os conselhos de Hashem? Tehillim, Salmos 119, versículo 24. Tuas instruções são meu deleite, elas são os meus conselheiros. O conselho de Hashem hoje vem primeiramente por meio das escrituras sagradas. Estão aqui? Da Torá, que é Yeshua, que também é o nosso guardião, o nosso refúgio seguro. E a Torá delineia parâmetros para que possamos saber se estamos sendo enganados ou não, até por nós mesmos. Porque a palavra de Hashem não mudará. Temos também um mover proféticos, judeus messiânicos, hebreus, nos relata: no passado Hashem falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas, mas agora, no Aharit Hayamim, ele nos falou por meio do seu Filho. Hashem hoje fala por meio de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, e dessa mesma forma seguirá com maior propriedade durante o milênio. Yeshua intercedeu a Hashem, que autorizou o nosso Senhor e Salvador, o Mashiach, a outorgar sobre as nossas vidas a Ruach HaKodesh, para que não ficássemos sem os conselhos de Hashem. Entretanto, precisamos ser cautelosos, porque existem pessoas que não temem do nome de Hashem. São autocomissionadas, possuem um conhecimento muito raso das Escrituras Sagradas e utilizam esse conhecimento raso, para manipular a vida das pessoas. Se auto-intitulam profetas de Hashem para enganar as pessoas que não se empenham para conhecer verdadeiramente as Escrituras Sagradas. E esses falsos profetas entregam palavras que Hashem nunca disse e que, portanto, nunca se cumprirá, conduzindo pessoas a erros, casamentos errados, negócios errados e tantas outras coisas. Algumas delas até sem correção. Que o Senhor nos guarde. As pessoas separadas por Hashem para servi-lo são chamadas diretamente por Hashem, são convocadas por Hashem. E essas pessoas carregam na sua fronte um selo escrito, separado para Hashem. Como Kohen Gadol
carregava sobre ele, sobre a fronte, separado para Hashem. E a palavra de Hashem estará sempre no coração dessas pessoas e na boca dessas pessoas. Preste atenção no que você tem ouvido, para que você não seja mais enganado. E na boca dessas pessoas com muito temor. Precisamos compreender que todos nós, todos, sem exceção, todos os dias precisamos do conselho de Hashem. E Hashem deseja nos aconselhar em todas as nossas tomadas de decisões. Porém, nós precisamos encontrar um tempo. Imagine Davi, naquela loucura, se ele falasse, agora eu não vou ter tempo de consultar o Senhor. E a chapa estava quente. Precisamos encontrar tempo para buscar o Senhor, para ouvi-lo. E precisamos prestar atenção nas pessoas que temem de fato o nome de Hashem. Porque essas pessoas podem estar trazendo uma resposta de Hashem para a nossa vida. Davi caminhava com Aviatar, um homem temente ao nome de Hashem, e ouvia os seus conselhos. Aqui na Beit Sar Shalom, a casa do Príncipe da Paz, da Shalom, nós temos sido chamados para ouvir, prestar atenção e obedecer os conselhos de Hashem em todos os nossos desafios. E não podemos desprezar nada, nem ninguém, por mais absurdo que possa parecer. Hashem tem levantado um povo temente do nome dele sobre toda a terra, como embaixadores para representá-lo, para serem portadores das boas novas através do Mashiach Yeshua, porta-voz das suas instruções e conselheiros para outras vidas. Da mesma forma que ocorreu com Davi ali, que consultava Aviatar e recebia as instruções de Hashem. Entre outros no passado, eu tenho vivido todos os dias de modo sobrenatural, sob o conselho de Hashem em minha vida. Eu não posso tomar nenhuma decisão por mim, por melhor que possa parecer no primeiro momento. Tudo eu preciso da autorização de Hashem. Como um avião para decolar precisa da autorização da torre ou para pousar. Cada movimento que eu faço eu preciso da autorização de Hashem. Do contrário, eu estarei destruído. Vocês têm que compreender isso. E o Senhor tem confiado muitas vidas dele na nossa mão. Veja a responsabilidade. E muitas vezes a chapa esquenta para o nosso lado. E nós precisamos encontrar tempo para buscar o conselho de Hashem. Ele quer nos aconselhar. Eu tenho vivido isso. E desejo que todos vocês, todos, sem exceção, cada um, possam aprender a depender e confiar em Hashem e experimentar na vida de cada um de vocês o que eu tenho experimentado na minha. O profeta Ezequiel descreveu um templo que está prestes a ser construído. Acredite vocês ou não, vai ser construído. O nosso tempo tem sido cada vez mais escasso, porque tem sido roubado com afazeres que não edificam a vida de ninguém. E precisamos pedir em oração que o nosso tempo seja remido
o que sobrou. É pouco. Que possamos fazer mais para edificar o reino de Hashem com o tempo que nos resta. E agora já é muito pouco. Que Hashem possa nos prover tudo o que precisamos, como lemos em Filipenses, principalmente dos seus conselhos, sem os quais nós não temos como seguir. Não temos. Vamos sucumbir. Da mesma forma que a vida de Davi e dos seus homens dependiam dos conselhos de Hashem, a nossa sobrevivência hoje também depende dos conselhos de Hashem. Mais do que no passado, mais do que nunca. Somente a Ruach HaKodesh pode testificar no seu espírito o que eu estou aqui afirmando nesse momento para vocês por ordem de Hashem. Para nós fecharmos, hoje o desejo de Hashem para cada um de nós, cada um de vocês que ouvem essa mensagem, lembrando que ela foi primeiramente ministrada a mim, para minha esposa, antes de chegarem a vocês. O desejo de Hashem para as nossas vidas é um relacionamento, da mesma forma que ele teve com Davi. E Davi aceitou ter esse relacionamento com ele. Não existe um relacionamento unilateral. O Senhor quer ter esse relacionamento com você. A decisão hoje está nas suas mãos. Terli em Salmos 32, versículo 8. Eu instruirei e te ensinarei neste caminho, em letra maiúscula, em que estás. E eu te darei conselhos, em letras maiúsculas. Meus olhos estarão sobre você. Aleluia. Para todas as pessoas que estão no caminho, Yeshua é o único caminho. Precisamos urgentemente aprender a andar sob os conselhos de Hashem. Que o Senhor tenha piedade de todos nós e nos conduza em todos os nossos caminhos, nas batalhas que ainda precisamos enfrentar, mesmo que sejam batalha por outras vidas, ainda que sejam vidas ingratas, não importa. Que o Senhor nos guarde e nos proteja e nos dê do seu escape, se tivermos que fugir do nosso adversário, para preservar a nossa própria vida. Eu oro para que todos que temem o nome de Hashem possam compreender a importância de buscar os conselhos de Hashem enquanto nós estamos a caminho. Maranata, Yeshua, e oremos para que a nossa fuga não se dê nem no Shabat, nem no inverno. Em nome de Yeshua, nosso Adon. No próximo Shabat, dia 23/2, teremos uma única Parashá 21, Kitzá. Quando realizar, nessa Parashá Hashem ordena a Moshe para fazer um recenseamento, coletando uma contribuição igual a uma moeda de meio shekel de cada adulto do sexo masculino com mais de 20 anos de idade. E o valor arrecadado deveria ser utilizado para a construção do Mishkan, que estava prestes a iniciar. Hashem repete o alerta sobre a mitzvah de guardar o Shabat, para que o povo de Israel descanse no Shabat, mesmo durante a construção do Mishkan, que era muito importante. Espero que o Senhor possa falar com cada um de vocês durante a leitura dessa Parashá, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus conselhos, por pessoas, Pai, que ainda existem nessa terra que temem do seu nome. Não nos deixem ser enganados nem confundidos, que nós não desprezemos, Pai, nenhuma informação que recebermos,
que a gente possa confrontar com as tuas escrituras, e se ainda restar alguma dúvida, que nós possamos apresentar e buscar do teu conselho, em nome de Yeshua, em oração diretamente ou através dos teus conselheiros nessa terra, mas que nós possamos, Pai, estar sensível à voz da Ruach HaKodesh, que o Senhor tem utilizado para nos aconselhar, principalmente, Pai, nesses tempos difíceis sobre a terra. Não nos deixes ouvir alguma coisa, Pai, e achar que aquilo é um absurdo, que aquilo não vai acontecer, mas que a gente possa confirmar, estar atento, porque muitas vezes o Senhor vai fazer a informação chegar, Pai, e aquilo pode ser já proveniente do Senhor como um alerta para nos guardar, para nos preservar, para nos livrar do mal. Nos ajude, Pai, a não sair da nossa casa sem orar, sem te buscar. Nos ajude a não entrar no carro sem orar, para que a gente possa estar guardado e protegido do mal que é grande na terra, Pai. Nos ajude a compreender o que ocorre ao nosso redor e que o Senhor nos dê entendimento para que a gente possa nos desviar do mal que é grande o tempo todo. Propostas, Pai, do mal em todos os sentidos, o tempo todo sobre a nossa vida. Não nos deixe, Pai, a nossa emoção, o nosso coração, o nosso desejo, as nossas necessidades sentimentais nos conduzir por um erro, acreditando que uma coisa vem do Senhor, quando a Tua palavra fala o contrário. Não nos deixe colocar em julgo desigual, em absolutamente nada. Seja em associações, Pai, com pessoas para casamento, seja em associações com pessoas para negócios. Não nos deixe colocar em julgo desigual, Pai. Em nome de Yeshua, eu lhe peço, tenha misericórdia, nós precisamos dos teus conselhos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.